Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa disciplina de gestão de projetos. Nós estamos na nossa quarta aula, né? Então, hoje nós vamos falar de assuntos muito bacanas. Dá uma olhadinha quais são os nossos assuntos. Olha lá, nosso quadro, então, gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade em projetos. Esses são os nossos temas, então, hoje. Bom, nós já falamos sobre 6 áreas, né, de conhecimento do PMBOK, essas áreas são muito importantes e elas permitem que a gente, então, comece a entender um plano geral do que seria o nosso projeto. No nosso caso, você está junto comigo construindo a cidade do rock, né, onde vai acontecer o Rock in Rio. Então, aquelas 6 primeiras áreas que nós já estudamos já permitiram que a gente visualizasse e entendesse um projeto como um todo. A partir de agora, a gente vai trazer outras áreas de conhecimento que vão dando suporte para você e incorporando o nosso projeto e deixando ele mais adequado dada a nossa realidade, que é montar um grande evento onde vários shows vão acontecer. Combinado? Você tem ali também no nosso quadro os nossos assuntos hoje destacados. Antes... Estou me esquecendo, se você precisar falar comigo, mandar perguntas, sugestões, tiver alguma dúvida, lembra que a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de aluno, então manda para cá e você pode conversar comigo através do nosso Skype ou do nosso chat. O chat tradicional você já conhece e aqui está o Skype, meira.tutel. Então o Henrique está lá na nossa sala também, junto aqui todo mundo, essa grande equipe, né? Para que a gente possa juntos construir gestão de projetos. Então, tem dúvida, tem questionamento, está vivenciando alguma coisa nesse momento, manda para cá que a gente vai juntinho aí te respondendo e construindo mesmo a nossa disciplina. Combinado? Mas então agora lá no nosso quadro você tem o nosso tema. Hoje é a unidade 4 do nosso livro, Gerenciamento de Riscos, Aquisições e Sustentabilidade. Então nós vamos falar sobre esses 3 temas tão importantes e vamos fechar entendendo a administração ou gerenciamento de portfólio, que é quando uma empresa tem mais de um projeto acontecendo e ele então... essa empresa, então, tem vários projetos que estão ali sendo gerenciados, cuidados, e essas empresas costumam gerenciar esses projetos ou isoladamente, como vários projetos, ou todos esses projetos em conjunto, seguindo a linha estratégica da organização. Então, quando a gente segue essa linha estratégica, a gente cria uma maneira de gerenciar o projeto estrategicamente, que é o gerenciamento de portfólios, combinado? A gente vai ver isso então porque cada vez mais as empresas usam o gerenciamento de projetos, trabalham com muitos projetos e estão tentando ligar isso à sua estratégia empresarial, à sua estratégia global. Por isso é tão importante estudar portfólios, combinado? Para começar a nossa aula, a gente vai ver agora uma reportagem, um vídeo de abertura, na verdade, muito bacana, que vai trazer todos os temas que nós vamos trabalhar. Então vamos ao vídeo. Será que está tudo pronto mesmo para o evento que planejei? Eu já tenho o escopo e o plano de qualidade do meu projeto. Neles eu apliquei os diversos aspectos da gestão de projetos, mas ainda preciso aplicar o meu plano de gerenciamento dos riscos e avaliar as aquisições e os indicadores de sustentabilidade. No gerenciamento dos riscos, é preciso definir como os riscos serão identificados, registrados, acompanhados e tratados. Além disso, é necessário determinar as responsabilidades de cada um dentro da equipe, prever o orçamento dos riscos do projeto e estabelecer os prazos em que os riscos serão analisados e identificados. Em gestão de projetos, definimos risco como um evento ou uma condição incerta, que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no empreendimento. Esses riscos podem ser internos ou externos. Os internos são inerentes às dificuldades e incertezas encontradas na realização e gestão dos projetos. Já os externos são aqueles que se encontram fora do controle da gestão do empreendimento, como alterações na taxa do câmbio, inflação e impactos ambientais. O PMI define alguns processos para o gerenciamento dos riscos. Primeiro é preciso planejar o gerenciamento. Depois é necessário identificar os riscos e fazer as análises qualitativas e quantitativas deles. Em seguida, planejamos uma resposta aos riscos e, por fim, fazemos o monitoramento e controle para verificar os resultados. Dentre os riscos que podem acontecer, temos, por exemplo, o atraso do fornecedor na entrega de um serviço solicitado.
Esse risco deve estar previsto e descrito no contrato de prestação de serviços assinado pelas duas partes envolvidas e deve ser controlado pelo gerenciamento de aquisições do projeto. O objetivo do gerenciamento de aquisições é obter materiais, equipamentos e serviços que estejam dentro das especificações técnicas de desempenho, qualidade, prazos e custos do projeto. Além disso, no gerenciamento de aquisições, podemos identificar o que é preciso comprar ou terceirizar e o que pode ser feito internamente. Essa técnica é conhecida como Make or Buy e é utilizada para definir uma relação custo-benefício atraente para cada bem ou serviço que será utilizado no projeto. Não podemos esquecer também que no escopo de qualquer empreendimento precisamos identificar o tipo de sustentabilidade envolvida no projeto, seja ela socioeconômica, socioambiental ou de ecoeficiência. Dentro de uma empresa, podemos ter diferentes agrupamentos de projetos, programas ou ações, não necessariamente interligados, mas que podem ser medidos e classificados através do gerenciamento de portfólio. Muitos projetos podem ser apresentados para uma empresa, mas como saber em quais investir? Quais devem ser priorizados? O projeto que vai ser escolhido para ser realizado tem que atingir as metas definidas pela empresa em seu plano estratégico, de uma forma mais eficiente do que os outros projetos que poderiam ter sido desenvolvidos, gerando mais valor para toda a empresa. A gestão de projetos envolve muitos detalhes que precisam ser seguidos. O sucesso de um evento começa com um bom planejamento. Portanto, não fique parado, procure sempre se informar e se atualizar. Tenham bons estudos e até mais. Nós vimos então um pouco do que nós vamos estudar hoje, que é o gerenciamento então de riscos, aquisições e sustentabilidade. Nós sabemos que temos 10 áreas de conhecimento lá no nosso PMBOK. E eu disse para vocês que a gente ia trabalhar com uma 11ª área, que era o gerenciamento da sustentabilidade. Esta área não está descrita no PMBOK, ele já traz algumas inovações nesse sentido, mas ainda não é uma área de conhecimento, uma área a ser tratada segundo este guia. Mas ela cada vez mais vem sendo utilizada pelas empresas, até porque nós vivemos num mundo de incertezas com o futuro. Nós, durante muitos anos, décadas, séculos, degradamos o meio ambiente, acabamos com as florestas, muitas viraram desertos, nós estamos acabando com os nossos rios, com as matas ciliares, então vários problemas que ao longo dos séculos, dos anos, das décadas, nós não nos atentamos, a gente não via, era tão, tínhamos tanta disposição na natureza que a gente foi usando sem perceber. Quando a gente percebeu, talvez tenha sido um pouco tarde demais. Então as empresas agora buscam trabalhar com essa ideia de sustentabilidade. A sustentabilidade, muito mais do que só questão ambiental, ela vai reunir questões também sociais e econômicas. Então as empresas hoje não pensam mais só na ideia do ambiental, de não degradar, de não poluir, e sim na reunião de toda a sustentabilidade que eu devo buscar. Então, social, econômica e ambiental. E isso é desenvolvimento sustentável, isso é sustentabilidade, não é só mais o ambiental. Combinado? E ainda a gente vai, então, entrar aí nesse universo das áreas do plano geral de um projeto, para que a gente consiga, então, ver essas 10 áreas que nós trabalhamos e mais essa 11ª área, e, além de tudo, trabalhar com projetos estratégicos, com portfólios. E a gente vai transformar a construção do nosso Rock in Rio em algo que tem a ver com a estratégia da empresa que está montando o Rock in Rio. No caso, eu, Alessandra, sou a investidora, e eu tenho algumas ideias que precisam, lá no Rock in Rio, estar ligadas às questões estratégicas da minha empresa, da minha organização que está bancando esse evento. E a gente vai ver como que isso acontece e é bem tranquilo. Combinado? Então, só dá uma olhadinha comigo lá no quadro para a gente relembrar que você, então, é o meu gerente de projetos, que está lá construindo comigo o Rock in Rio. E nós vamos, então, falar de riscos, contratos, dentro de aquisições e sustentabilidade, além de gerenciamento de portfólio. A ideia é que a gente, durante a nossa aula, trabalhe aí 4 grandes questões, 4 macro questões, que são vivenciadas em projetos. Num projeto tão grande como a construção de uma cidade do rock, esses eventos acontecem e ficam mais transparentes. Combinado? A gente consegue pensar muitos problemas, coisas boas, coisas ruins, coisas que são diferentes de tudo que a gente tem em relação a projetos. Por isso essa ideia de trazer a construção de um grande evento.
tá? E a ideia, então, agora é a gente linkar tudo isso. A construção da cidade do rock, um plano geral de gerenciamento de projetos, como utilizar o gerenciamento, as 10 áreas, trazendo uma área nova, né? E ainda trabalhando a questão da estratégia. Combinado? Então, são 4 momentos que a gente vai trabalhar aqui junto com o Rock in Rio hoje. Vamos começar, vamos para o nosso primeiro momento, a SP1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Nós vamos começar logo falando de riscos, né? E você se lembra que risco tem a ver com segurança e com qualidade. Nós temos uma área que é gerenciamento da qualidade, temos uma outra área que é gerenciamento dos riscos e não temos gestão de segurança. A segurança vai entrar tanto em qualidade como em riscos. E a gente vai ver agora a importância do gerenciamento, né? De trabalhar os riscos, vai entender que risco não é só uma coisa ruim, pode ser também uma coisa boa. E como a segurança, né, de um grande evento está ligada a esses riscos e como é que isso pode ser levado lá para a qualidade. Combinado? Então vamos para o nosso quadro, dá uma olhadinha, gestão de riscos do projeto. E você, como meu gerente de projetos, vai agora trabalhar com o gerenciamento dos riscos, tá? Você precisa planejar o gerenciamento dos riscos, que envolve identificação desses riscos, a análise deles, tanto qualitativa como quantitativa, a elaboração de respostas a esses riscos e depois o monitoramento e controle dos riscos, ou seja, do que está acontecendo e verificar se eles vão realmente existir ou não. Então, o que é o gerenciamento de riscos? Gerenciar esses riscos. Eu vou lá para o evento e eu, com a vivência, né, de segurança, de qualidade, de riscos, de gestor de riscos, você sabe, historicamente, porque você estudou, já fez outros eventos, analisou outros eventos que já aconteceram, outros eventos do Rock in Rio, que aconteceram no mundo todo, outros shows, e sabe quais são as principais ocorrências que existem num tipo de evento como esse. Então, as pessoas podem se machucar, elas podem sair correndo, elas podem esbarrar, elas podem tropeçar, podem beber demais, elas podem querer subir no palco, elas podem brigar, pode ficar desidratada, uma série de problemas podem acontecer, né? O gestor de riscos, então, sabe disso e ele levanta esses apontamentos. Fora isso, ele também vai verificar assim, bom, e se o palco não ficar pronto? Isso é um risco para o projeto, então tem os riscos ligados ali à segurança das pessoas e tem os riscos do projeto também. Então, e se o portão não abrir num plano de evasão? E se a ambulância não conseguir sair do local dela? E se a roda gigante quebrar? E se alguém se machucar na roda gigante? Né? E se durante aqui a montagem do nosso evento o fornecedor não entregar o produto, não ficar pronto lá, os banheiros não ficarem prontos? Então, eu vou levantar todas as possibilidades, todas. O trabalho de gestor de risco é imenso, porque ele vai levantar todas as possibilidades de coisas que podem dar errado, tá? Para ter respostas prontas para essas possibilidades, respostas prontas e imediatas. Fora isso, o trabalho dele também é muito árduo, porque ele tem que identificar pontos positivos. Quais coisas boas podem acontecer em relação ao nosso show? Essas coisas boas vão ser trabalhadas, nós vamos utilizá-las ou vou deixar quieto, torcendo para que ocorra? Então, é um trabalho mesmo extenuante, de levantar muitas possibilidades, positivas e negativas, tá? E o seu trabalho agora junto comigo é esse. É claro que nós vamos levantar alguns problemas, só 5 problemas
de cada área ali do nosso trabalho, da montagem, para verificar como analisar, como levantar esses riscos. Então, o gerenciamento de riscos vou lá para a obra, vou olhar para o projeto, vou olhar para o serviço que eu estou criando, quais são os riscos negativos que podem acontecer, e aí vou olhar para eles em relação à probabilidade e impacto, porque pode acontecer de faltar copinho descartável. Pode acontecer, é um risco. É um risco alto ou risco baixo? E o impacto disso? Se faltar copinho descartável, vai ter reclamação, mas não vai ter um impacto nenhum no show. As pessoas vão tomar água no bico, refrigerante lá na latinha, um canudinho, não vai ter copo. Tem probabilidade, é um risco, vai ter reclamação, mas o impacto não é tão grande. Já, por exemplo, os banheiros, faltar água nos banheiros. Qual a probabilidade? Pode ser uma alta probabilidade. Se faltar água, o impacto é muito ruim também. Porque são lá, nós vamos fazer o Rock in Rio na cidade do interior, então não serão 350 mil pessoas, serão 160 mil pessoas precisando de banheiro, e aí os banheiros vão estar entupidos, não tem água, mau cheiro, e as pessoas podem começar a fazer suas necessidades ali no meio da grama, porque o banheiro não está funcionando mesmo, e vai virar uma bagunça isso. Um simples banheiro não funcionando, então o impacto é altíssimo. E eu vou analisar isso então, qual é a probabilidade daquele risco acontecer e qual é o impacto disso para a minha organização, no caso, para o nosso evento, tá? E aí, dados, impactos e probabilidades, eu vou fazer respostas, elaborar respostas para esses riscos. Mesmo que a probabilidade seja pequena, eu tenho que ter uma resposta para cada um deles. É claro que se a probabilidade for muito grande, o impacto for muito grande, aí eu vou elaborar uma resposta muito bem feita mesmo, tá? Mas esse é o processo, então, de identificação dos nossos riscos, combinado? Mas o que é risco? Essa palavra, né, risco, o que será que é isso? Vamos dar uma olhadinha. Então, risco, tá? Vem aí da palavra italiana, riscare, que significa ousar. Então, risco significa ousar. E também vem do latim, risico e risco, no sentido de incerteza. Então, o que é risco? Risco é uma incerteza. Vou fazer um projeto, ele é incerto, eu não sei qual vai ser o resultado dele. Eu vou trabalhar para que seja positivo, mas eu ainda não sei. Eu estou, então, ousando, tá? Risco, então, é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, pode ter tanto um efeito positivo quanto um efeito negativo, tá? Então, eu não posso confundir risco com coisa ruim. Risco é incerteza, que pode ser bom ou ruim. Em projetos, a gente vai dizer que existem 2 tipos de risco, tá? Não vamos confundir e pensar assim, tem risco positivo e negativo, esses são os 2 tipos. Não. Existem 2 tipos de riscos, os internos, dentro do projeto, e os externos, coisas que acontecem no mundo lá fora que impactam o meu projeto. Então, por exemplo, um risco interno. Um fornecedor não entregar a matéria-prima. O pessoal que está construindo aqui a grama, de repente resolver tudo ir embora porque arrumou um outro serviço que vai pagar mais. Pode acontecer. Choveu muito e nós tínhamos estruturas prontas para que se chovesse muito, mas as estruturas não aguentaram, as estruturas ruíram lá dos banheiros. Então, é um risco interno, porque a gente não construiu direito. E a chuva? A chuva é algo que é externo, eu não sei se vai chover ou não, mas vai abalar. Mudança de legislação, a polícia militar ou o corpo de bombeiros não aprovar o nosso evento, por alguma medida econômica do governo, as pessoas começarem a perder o emprego delas durante a construção da cidade do rock, e aí ninguém vai comprar ingresso e a procura vai ser muito pouca, isso também é um risco externo. Um outro risco, aquela banda que viria se apresentar aqui no nosso show, aconteceu um problema, um acidente com um avião e eles vão atrasar. Então, naquele dia, eles não vão conseguir chegar. E aí, quem é que vai tocar naquele dia? Vai ser uma outra banda. Então, isso é um risco. Só que, por exemplo, pode ser um risco positivo ou negativo, esse caso da banda. Vamos supor que era uma banda bacana tal, mas não era nenhum U2, assim, era uma outra banda qualquer que vinha tocar ali e eles não conseguiram vir porque o avião não decolou. Um vulcão lá
entrou em erupção, muita fumaça e o avião não decolou e não vai conseguir decolar e não vai vir esse pessoal para cá. Só que tem uma grande banda fazendo o Rolling Stones, fazendo uma turnê na América Latina, e aí a gente convida eles para virem e eles vêm e vai ser um estouro, né? Todo mundo vai querer vir ver Rolling Stones, até porque não era esperado, então vai ser uma coisa bacana. É um risco positivo. E esse risco positivo deles virem também pode ser uma coisa ruim. Por quê? Porque todo mundo vai querer vir no show e vai virar uma loucura, e aquele dia que a gente esperava, que a gente estava preparado, junto aos nossos fornecedores, para um público menor, então não tem tanta água de entrega, não tem tanta comida disponível naquele dia específico, e é o dia que vai bombar o nosso evento aqui. Então, vou ter que sair correndo atrás de fornecedor para naquele dia entregar mais comida, entregar mais água, ter mais pessoal trabalhando na limpeza, segurança, vou ter que reforçar a segurança. Então, vejam, os riscos, né, internos e externos, que são dois tipos, então, eles podem ser positivos ou negativos. Então, qual é o tipo de risco? Interno e externo. E eles tanto podem ser positivos como negativos. Combinado? Bom, voltando lá para o nosso quadro, então, os riscos, né, com os quais nós estamos trabalhando, podem ser internos ou externos. Risco interno, então, é aquele ligado ao processo, né, de desenvolvimento do meu projeto, ele acontece dentro do projeto. E os externos são aqueles que estão fora do controle. Eu sei que eles podem acontecer. Para isso que existe gestor de risco. Eles sabem que podem acontecer vários riscos, tá? Alteração da taxa de câmbio, inflação, impactos ambientais, legislação e também aqueles riscos imprevistos, né? De chuva muito forte ou outros da natureza aí. Combinado? Bom, então tem risco interno, risco externo e eles podem ser positivos e negativos, combinado. Eu, como gestor de riscos, preciso pegar todos esses riscos externos e internos, positivos e negativos, trazer para a minha planilha e começar a fazer cálculos, sabe do quê? De probabilidade e impacto. Qual é a probabilidade daquele risco acontecer? Qual é o impacto dele? Essa relação é feita com estatística. A gente vai colocar esses dados históricos no computador e eles vão calcular para a gente aí probabilidade, desvio padrão, e a gente então vai usar esses dados, combinado? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, probabilidade e impacto. O que é a probabilidade? É a chance daquele risco acontecer, de 0 a 100%. Qual é a chance desse risco acontecer? E o impacto? O impacto é, se esse risco acontecer, ele vai impactar positivamente ou negativamente o meu projeto? Impacto, de novo, de 0 a 100%. Combinado? Então, imagine que se faltar copinho descartável lá no dia do evento, por algum motivo, qual é a probabilidade disso acontecer? Sei lá, 10%. Então, uma baixa probabilidade, meu fornecedor é muito bom. E o impacto? O impacto, sei lá, vai ser 1%. Vai ter reclamação, mas não tem impacto nenhum. Não vai surgir nenhum problema em decorrência disso, tá? Então, a grande sacada que a gente tem em gerenciamento de riscos é essa análise de probabilidade e de impacto, tá? Segundo o nosso guia PMBOK, gerenciamento de riscos tem exatamente essas etapas de pensar o problema, analisar o problema, levantá-los, né, qualitativa e quantitativamente. Então, qualitativamente, relação de probabilidade e impacto, e quantitativamente é a probabilidade dele acontecer e quanto vai custar para a minha empresa, no caso para mim, quanto vai custar isso se aquele problema acontecer. Então, se o fornecedor de copinho não entregar, vou ter que comprar copinho de outro fornecedor. Quanto que vai custar isso para mim? Tá? Então, essa relação também aí de quanto, né, de recurso financeiro que vai impactar a organização, também pode ser dada em relação a um grau baixo risco, médio risco ou alto risco, porque também temos riscos financeiros envolvidos. Então, olha quantos riscos, né? Risco de segurança das pessoas, risco de segurança da montagem, da infraestrutura, riscos financeiros, são muitos riscos que o gestor de projetos precisa analisar. Então, por isso que o PMBOK traz esse gerenciamento de riscos de forma tão detalhada. E ele mostra exatamente a sequência que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha. Então, vai dizer assim, planejar o gerenciamento de riscos
envolve aí todas essas etapas. Então, eu vou planejar os riscos. Primeiro, eu vou identificar os riscos. Esse é trabalho de formiguinha, eu vou lá para o evento, vou ver quais são os riscos que podem acontecer, eu vou analisar outros eventos, vou pegar revistas, reportagens, conversar com as pessoas que montaram esses eventos, para identificar tudo que acontece em eventos como esse. Depois eu vou fazer a análise qualitativa, né? A relação aí de probabilidade e impacto. E depois a análise quantitativa, a relação de probabilidade e recurso financeiro, quanto é que vai custar se esse problema acontecer. E aí, com isso pronto, riscos identificados, os principais, a gente planeja respostas aos riscos. Então, análise quali, análise quanti e aí planejar a resposta aos riscos. A gente vai ver que existem padrões de resposta. E por fim, o projeto está acontecendo, a gente está montando, depois de montado a gente tem um evento acontecendo, então a gente vem para monitoramento e controle desses riscos durante o acontecimento aí do projeto, tanto de construção como de shows, combinado? O principal disso tudo que a gente precisa entender é como levantar essas respostas para os riscos. Então, se o fornecedor não entregar, eu vou ter que arrumar um outro fornecedor. Então, tem que ter lista pronta desses fornecedores. Se acontecer algum problema elétrico no palco, então eu tenho que ter lá um técnico, um eletricista ou um engenheiro, alguém que entenda de eletricidade, lá no palco, todos os dias tem que ficar lá, né? Às vezes embaixo do palco, onde tem a fiação, onde tem as estruturas. E se faltar água para os banheiros, então como é que funciona o encanamento, de onde vem a água? Eu vou ficar com alguém lá olhando esse registro da água, como é que funciona para que não tenha nenhum problema com o cano, para o cano não estourar, para ninguém fechar o registro, né? Para ninguém desligar a energia. E se a banda não conseguir chegar, então vamos ter um helicóptero, ou já vai vir de helicóptero de uma vez? E onde é que vai ser a pista de pouso? Então, tudo isso é pensar nas respostas aos riscos. E essa talvez seja a principal função do gerente de risco, porque levantar risco ele está lá olhando, todo mundo vai ajudar ele. Apontar risco é assim, todo mundo ajuda. Olha, mas aquilo lá vai dar problema. E aquilo lá, e o helicóptero não vai decorar. E aquela banda não vai vir. Para levantar risco tem de um monte. Então, é um trabalho extenuante, árduo, detalhado, que demora dias e dias, tá? E depois eu vou sentar com esses riscos todos em mão e fazer o quê? A resposta para cada um. E aí é o trabalho principal, porque os riscos estão prontos. Quais são as respostas? Como elaborá-las? Qual é a melhor forma? E aí eu não posso trabalhar sozinho. Eu tenho que trabalhar junto com a minha equipe do projeto, todo mundo me ajudando, dando ideias, né? Às vezes essas ideias que surgem aí em reuniões de brainstorm, reuniões de chuva de ideias, de criatividade, vão dando suporte para você ter respostas melhores para os riscos, tá? Mas um bom gestor de riscos, ele faz isso de maneira tranquila. Então vamos falar disso. Vamos lá para a gente falar de planejamento de resposta aos riscos, que nada mais é do que o processo de desenvolvimento do quê? De opções e ações. Então, eu preciso ter várias opções, plano A, plano B, e ações para aumentar as chances de riscos com impactos positivos acontecerem, bem como para minimizar ou eliminar a chance dos riscos negativos se concretizarem, né? Porque se tem risco bom, então também preciso trabalhar com esses riscos. E quais são as respostas para esses riscos? Então, nós temos aqui um nosso quadro de respostas com estratégias. Quais são as principais estratégias? Então, para riscos positivos, nós vamos trabalhar com exploração, compartilhamento, melhoramento e aceitação. O que é a exploração? Modificação dos planos do projeto, para quê? Para fazer com que o evento certamente aconteça, aquele risco positivo certamente aconteça. Combinado? Compartilhamento. Envolve dividir ou ceder os benefícios do risco positivo a um terceiro que tenha melhor oportunidade de explorá-lo. Então, tem gente que sabe mais daquele assunto do que eu vou conceder a exploração daquele risco positivo. Posso ainda trabalhar com a questão do melhoramento, que é o trabalho para aumentar a probabilidade ou o impacto do risco, e ainda a aceitação, que é
nós não vamos fazer nada, mas a gente deseja, a gente quer muito que aquele risco positivo aconteça. Já do outro lado, nós temos os riscos negativos. E as estratégias são eliminação, transferência, tá? Mitigação e aceitação. Não pode esquecer, então, das estratégias dos riscos positivos, tá? E nem das estratégias dos riscos negativos. O que seria a eliminação? A eliminação é a alteração do plano do projeto, então ele é o mais incisivo, né? Eu vou mudar o projeto para que não aconteça aquela ameaça. Depois a gente tem a transferência. Nós vamos repassar os impactos negativos da ameaça para um terceiro. Por exemplo, eu vou fazer um seguro, vou passar o risco para uma seguradora, tá? Seguro de vida, seguro de transporte, né? Seguro de acidente, todos esses são seguros que a gente repassa aí para terceiros, para seguradoras, né? Assumirem esse risco para a gente, chama transferência. Já a mitigação é o trabalho para a gente reduzir a probabilidade ou o impacto daquele risco. Então, eu vou trabalhar, criar ações para que o palco não quebre. Eu vou trabalhar junto com o meu fornecedor de maneira muito forte para que ele realmente cumpra os prazos. E, por fim, a aceitação. Nós não vamos fazer nada, tá? Em relação àquele risco, mas a gente deseja muito que ele não aconteça. Como a probabilidade é muito baixa, a gente acaba não fazendo nada, que é, por exemplo, aí no caso lá dos nossos copos descartáveis. Se faltar copinho, se faltar, a gente liga para um fornecedor ou outro, saio correndo, vou buscar, vou comprar, abro lá um supermercado e compro o estoque de copos deles. A gente acaba resolvendo isso. Não vou queimar minha pestana agora com isso, porque eu tenho muita coisa para pensar aqui no Rock in Rio. Combinado? Então, gerenciamento de riscos é exatamente isso. A gente vai agora, então, lá para a Cidade do Rock, que eu trouxe 5 exemplos de riscos em relação à probabilidade, a impacto e como resolver e como traçar respostas ou ter respostas para esses riscos. Então, vamos lá para o Rock in Rio. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma análise qualitativa dos riscos e, em seguida, a análise quant. Depois, segundo passo, nós vamos verificar os valores e priorizar aí os riscos de maior e de menor impacto, riscos. E terceiro passo, nós vamos calcular o impacto para cada risco. E por fim, quais são as respostas? O que eu vou elaborar de resposta para esses riscos? Então, ficou assim. Aqui nós temos o nosso passo 1 e 2, né, de análise dos riscos. Quais são os riscos aí que a gente trouxe? Primeiro risco. Montagem do palco não ficar pronta. Então, não vai ficar pronto, tem o risco. A iluminação do parque falhar, os bombeiros não aprovarem, feridos ou passando mal durante o evento e algum acidente na roda gigante. Esses são os 5 eventos. Qual é a probabilidade desses riscos acontecerem? Bom, 20% é a probabilidade do palco não ficar pronto. Então, de 0 a 100, 20%. Porque eu apliquei lá uma fórmula estatística, né? Baseado em dados que nós temos em relação a montagens de palco. A iluminação falhar, 30%. Bombeiros não aprovarem, 20%. Feridos, 70%. Então, pode ter certeza que vai ter pessoa machucada e pessoa passando mal no evento. E acidentes na roda gigante, 30%. Bom, qual é o impacto, né? O impacto disso. Se o palco não ficar pronto, o impacto é muito grande, 90%, né? 0,9%. Se o palco não ficar pronto, as pessoas vão lá para quê? Para ver o cantor em cima do palco, vai ser um desastre. Bom, a probabilidade é de 20%, o impacto 90%. Então, eu vou fazer a relação. 0,2 vezes 0,90 ou 20% vezes 90% é 0,18. Ou seja, é muito baixa. Como é que eu sei disso? Porque nós trabalhamos com a nossa tabela de prioridades, tá? Toda vez que a gente tiver um risco com um dado, uma porcentagem menor que 23%, que 0,23%, é muito baixa a probabilidade do risco acontecer. De 0,23%, de 23% a 55% ou 0,55%, há uma probabilidade média.
e acima de 55% a probabilidade é alta. Então, no nosso caso aqui da montagem do palco, a gente tem uma pequena probabilidade. Assim como de iluminação e dos bombeiros não aprovarem. Uma probabilidade pequena. Já de haver feridos passando mal, existe uma probabilidade média, assim como de acidentes na roda gigante, também uma probabilidade média. Então, aqui eu vou colocar o meu ponto focal, os meus olhos sobre esses dois problemas. Combinado? Fora isso, eu vou fazer também agora uma análise, né, em relação às questões de preço. Quanto é que isso vai impactar no bolso do projeto? Então, a probabilidade dos riscos acontecerem, né, são as mesmas probabilidades, né? 20%, 30%, 20%, 70% e 30%. E aqui os valores. Se o palco não ficar pronto, eu vou ter que gastar R$12.000. 0,2 vezes 12 mil, 2.400. E aí eu vou para a minha tabela de prioridades. Se o custo for menor que 2.000, então a prioridade é baixa. Prioridade de trabalhar com aquela resposta, de ter uma resposta bem feita, bem elaborada. Vai ter resposta, mas não vai ser tão, né? Já a média é de R$2.000 a R$5.000. E acima de R$5.000 a prioridade é alta. Então, eu fiz lá da montagem do palco, 2.400, fui lá, ó. Tá aqui. Então, uma prioridade média. Iluminação do parque é baixa, dos bombeiros não aprovarem baixa, de haver feridos é média e acidentes na roda gigante, o impacto é muito alto, né? Muito alto, realmente, se acontecer um acidente, não só financeiramente, mas também a gente tem aí um risco, são vidas, né? Pessoas que vão se machucar. Então, também tem a questão moral, tem a questão do nome do evento e a responsabilidade, nossa responsabilidade com a vida das pessoas, né? Isso é muito impactante, é muito sério. Então, através dessa tabela, a gente consegue verificar tanto as prioridades, o que eu vou realmente trabalhar, como as possibilidades de acontecer ou não aquele evento incerto, aquela incerteza. Então, eu tenho ali 5 problemas. Eu vou ter respostas para esses 5 problemas. Eu vou ter resposta para todos os problemas, só que algumas vão ser mais detalhadas, mais elaboradas, e vai estar pronta essa resposta. Eu vou comprar o que for necessário, eu vou elaborar o que for preciso, vai estar tudo pronto ali já para, se acontecer a incerteza, a gente tem a resposta. E aí eu trabalhei com 3 aqui para a gente ver como é que se dá esse processo. Dá uma olhadinha comigo. Então, peguei lá o risco R5. R5 o que é? É o risco 5. Qual é o risco 5? Acidente na roda gigante. Então, o que eu vou traçar aqui de resposta para o R5, para o risco da roda gigante, que é de alto impacto? Bom, o segurança vai ajudar as pessoas a entrarem na roda gigante, lá na cadeirinha, e a usarem os cintos de segurança antes da roda gigante funcionar. Então, a pessoa que vai estar lá trabalhando, vão ser 2 pessoas, vai ajudar a entrar e só vai começar a girar a roda se a pessoa tiver com cinto de segurança, tá? Ainda vamos trabalhar com monitoramento por câmera e possibilidade de paradas emergenciais. Então, está pronta a minha resposta. Tem funcionário treinado, tem câmera instalada e tem um dispositivo que para a roda gigante. R1. R1, médio impacto. Vamos só lembrar qual que é o R1? Vou voltar para você lá na nossa tabela. Tá lá, R1, montagem do palco não ficar pronta. Inclusive, a gente vai trabalhar com isso, que o palco vai atrasar, tá? Já vou adiantar para você. Mas então, é um médio impacto. A probabilidade é baixa, mas se isso acontecer, os aparelhos serão ligados no palco reserva, que conta apenas com base mais alta e iluminação, sem efeito de concha acústica. Então, o que eu fiz? Eu já tenho um outro palco. Nesse outro palco vão acontecer outros eventos, vai ter lá um DJ, vai estar o Alok lá colocando o som dele e tal. Se acontecer algum problema lá no palco principal, no palco mundo, tem outro palco de reserva. Tem eventos que tem até 2 palcos de reserva, tá? E risco 4, com médio impacto, só vou voltar lá para você lembrar qual que é o nosso risco de número 4. As pessoas se machucarem em brigas, em encontrões, em empurrões, e ainda porque podem passar mal por uma série de motivos, né?
desidratação, vai beber um pouquinho demais, comeu alguma coisa que não fez bem, pulou demais. Então, risco número 4. Nós vamos ter o quê? Pontos de monitoramento por câmeras, placas indicando o caminho da enfermaria, das ambulâncias e as ambulâncias ainda em locais estratégicos. Então, vejam, essas respostas não são respostas que estão assim lá perdidas, né, num papel, num documento. Eu tenho um documento lá, sim. Resposta para o risco do palco, se o palco não funcionar. A gente vai construir um outro palco? Não, já está pronto outro palco. E se acontecer um acidente? Já tem câmera instalada, seguranças estão já treinados. Então, essa resposta aos riscos, elas já estão em funcionamento, a gente já colocou em prática essas respostas. E o que eu tenho com isso? Uma probabilidade ainda menor do risco acontecer e o impacto ainda menor. Por quê? Porque eu já tomei uma precaução, né? Os portões do evento já estão abrindo para fora automaticamente. Então, eu já tomei todas as precauções. Gerenciamento de risco é exatamente isso. Olhar os problemas e ter as respostas prontas, feitas em execução já. Bacana? São muitos riscos que vão acontecer lá, então eu tenho que estar antenado, tá? Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de mais questões que estão acontecendo lá no Rock in Rio, de coisa muito boa, mas também que gera impacto muitas vezes negativo no nosso projeto. Então, vamos lá para a SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Nós vamos falar agora do gerenciamento em projetos. Geralmente o gestor de aquisições, ele é alguém da área de compras ou da área de logística, da própria empresa. Tá? Então, quem é que vai trabalhar com as aquisições de um projeto na empresa? O pessoal do setor de compras, o comprador, o gestor de compras ou o gestor logístico, tá? Ou alguém da produção especializado em compras. No nosso caso aqui, nós estamos construindo uma cidade do rock, eu contratei você para montar tudo isso e você vai então trazer alguém para a sua equipe que entende de compras e que entende também de contratos. Um evento como esse vai demandar vários contratos. Quando eu estou lá na minha empresa, então estou aqui na minha empresa, eu vou montar um novo processo produtivo para fabricar um novo sabor de biscoito. Quem é que vai ser o meu fornecedor? É aquele que já fornece para os meus biscoitos padrão. Quem é que vai trabalhar com algumas questões de contrato legais? Já é o nosso advogado aqui da empresa, né? Quem é que vai fazer tudo isso? É o nosso comprador que já trabalha aqui. Correto? Então, lá nas empresas, a gente vai trabalhar com os nossos fornecedores que a gente conhece. Pode ser que eu trabalhe com um fornecedor novo que a gente vai desenvolver, trabalhar com 3, 4 para a gente ter cotação de preço, né? Fazer tomada de preços, outras coisas. No caso aqui do Rock in Rio específico, nós montamos uma equipe diferente, uma equipe nova, né? Não é uma empresa, você montou essa equipe para construir a cidade do rock. Então, você vai contratar alguém para trabalhar com você como gestor de compras ou gestor de aquisições. Aquele que vai comprar, alugar, fazer, construir, montar, tudo aquilo que é necessário como recurso físico e material para que a gente construa a cidade do rock. Além disso, é muito importante que esse gestor de compras trabalhe junto com um advogado para o estabelecimento de contratos. Num projeto como esse, são feitos contratos com todos os fornecedores, porque não é a nossa empresa tradicional, que já tem aquele fornecedor, que a gente já trabalha com eles, não. Aqui é uma coisa diferente, são fornecedores distintos, é um evento distinto, então eu preciso fazer contratos. Então, além do gestor de compras, de aquisição, um advogado, alguém que entenda de contratos, de legislação, que é muito importante, porque várias coisas estão acontecendo aqui em relação a questões contratuais.
E o assunto que a gente traz é exatamente isso, a questão contratual, tá? Como se dá esse processo de contratação e quais são os problemas que acontecem em relacionamentos de compra e venda. Então, vamos lá para o nosso tema, gestão de aquisições do projeto. Você, como meu gerente aí de projetos, contratou um fornecedor, tá? E esse fornecedor aí, na pressa de receber a bonificação que estava estipulada no contrato, ele não fez tudo o que precisava. O que aconteceu? O piso de madeira não foi revestido aí com a borracha que nós solicitamos. As cores da iluminação não estão conforme o plano do especialista em iluminação. E o centro do palco, que era para ser giratório, né, com madeira, revestimento, está com alguns problemas, não é? Bom, para corrigir aí esse problema, o fornecedor vai precisar de mais 15 dias, tá? Sorte que isso está num caminho que não é crítico, um caminho que tem folga, então tudo bem, 15 dias. Só que vai custar mais 50 mil reais lá para que eu dê para esse fornecedor, porque ele vai precisar de mais 50 mil reais. Combinado? O contrato que nós fizemos com este fornecedor possui cláusulas de ressarcimento de custos e de incentivo, tá? É claro que se tudo ocorrer perfeitamente. A gente fez um tipo de contrato chamado CMRI, que é o custo mais remuneração de incentivo, tá? E a remuneração de incentivo que a gente combinou era de 80 mil reais. O que é esse incentivo? Se o fornecedor entregar tudo antecipado, conforme as regras do nosso jogo, ele vai receber uma bonificação. No caso, o que ele fez? Ele atrasou e aumentou o custo. Então, o que eu quero saber é o seguinte, que de acordo com essa situação, o fornecedor vai receber os 80 mil reais ou não? Então, nós precisamos analisar essa situação. E, além disso, esse custo extra aí de 50 mil reais para corrigir o problema, quem que vai pagar isso? Eu, né? Eu, dona do Rock in Rio, ou o fornecedor? Então, é uma situação muito difícil. E aí, então, eu quero saber qual a justifica e a base para cada decisão que você, como gerente de projetos, vai tomar. Quem é que vai pagar os 50 mil reais, né? Se sou eu ou se é o fornecedor, e se eu devo ou não pagar a bonificação de 80 mil reais. Então, questão contratual também é uma questão básica lá de aquisições. E segundo o nosso guia PMBOK, nós temos aqui o nosso roteiro, nossas etapas das aquisições. Primeiro, eu vou planejar o gerenciamento das aquisições, depois conduzir as aquisições, né? Entrar em contato com o fornecedor, fazer tomada de preço, quem é que vai fornecer, qual é o melhor fornecedor, qual é o melhor material, relação custo-benefício, fazer os contratos. Depois a gente vai controlar as aquisições, então, está chegando com qualidade, foi entregue no prazo, está atrasado, está adiantado? E depois encerrar as aquisições, que é quando eu pago, né, quito a minha dívida lá com o meu fornecedor e, no caso, pago ou não a bonificação. Então, nós estamos trabalhando aqui num evento muito grande com nossos fornecedores e nos compromissamos com eles em contrato de pagar a bonificação. Porque eu tenho um caminho crítico muito enxuto dentro do meu projeto, que eu não posso ter nenhum tipo de atraso. Então, eu preciso de fornecedores altamente qualificados que me entreguem tudo em dia. E aí eu prometo essa bonificação. Acontece que lá o meu fornecedor do palco não entregou o piso revestido de borracha conforme nós combinamos. Se ele tivesse feito tudo certinho, eu ia pagar uma bonificação para ele de 80 mil reais. Ele não fez as coisas certas. Será que isso, estando no contrato, eu tenho que pagar ou não? E esses 50 mil, quem é que vai pagar? Eu ou ele? Então, vamos resolver isso lá no passo a passo do Rock in Rio, nessa questão de aquisições. Então, vem para cá. São 4 etapas que nós vamos aí fazer. Primeira, você precisa entender o problema, que nós já fizemos, né? Segundo, nós vamos entender esse tipo de contrato. Depois, fazer aí a análise desse cenário, com o contrato como pano de fundo. E parte 4, você vai me contar quem vai pagar o quê e quem vai receber o quê. Então, vamos lá para o passo a passo. Primeira parte, a gente vai entender o problema. O fornecedor entregou o produto e serviço fora da especificação.
A correção vai trazer um atraso de 15 dias na entrega do palco Mundo. Vai custar R$50 mil a mais. E o fornecedor quer receber a remuneração de R$80 mil aí de incentivo. Então, entendemos o problema. Agora vamos entender o nosso contrato. O que tem lá no contrato? É um contrato, né, do tipo custo mais remuneração de incentivo. Nesse tipo de contrato, combinado com o fornecedor, é que se houver adiantamento de prazos e entregas ou atrasos, né, ele vai aí receber um bônus. Claro que este acordo é baseado no que está relacionado lá nas nossas metas, no que nós combinamos com ele, em relação a custo, prazo e qualidade. Então, ele tem que entregar atendendo o custo, dentro da qualidade e no nosso prazo. Então, entendemos o nosso contrato. Agora, a gente vai analisar o problema em relação ao contrato. Lembrando que o fornecedor recebe pelos custos apontados e acordados em contrato e, além disso, recebe o valor de incentivo, caso cumpra os objetivos delineados, ou seja, entregar adiantado lá dentro de custo e prazo. Então, analisando o nosso problema, usando o contrato como pano de fundo, no contrato nós temos claro que o cliente, o contratante, pagará pelo reembolso de custos e pagará também o bônus, em caso de adiantamento ou qualquer interferência positiva em relação a custos, prazo ou qualidade. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos arcar com os custos, mas não vamos pagar a bonificação. Então, parte 4, né? E aí o fornecedor tem esse atraso de 15 dias, por isso que a gente não vai pagar. Então, o cliente, eu no caso, vou ter que reembolsar aí esses custos, né, de R$50 mil a mais no palco, mas não vou pagar os R$80 mil porque ele não cumpriu os prazos que nós tínhamos combinado, tá? Isso realmente é uma situação muito séria que interfere nos projetos em geral. Então, relação de contratos, entender de relações contratuais é muito importante para os projetos, independente de quais eles sejam, mas numa empresa é muito mais fácil porque nós já temos os nossos fornecedores padrões e não precisamos fazer tanto contratos. E num caso de uma empresa nova, de um projeto novo, no caso como a construção do Rock in Rio, é muito importante a gente ter o apoio, né, de um perito aí, em leis, um advogado, junto com o nosso comprador. Combinado? Resolvido? Vou pagar os R$50 mil, porque eu preciso dessa madeira revestida, mas não vou pagar os R$80 mil, porque ele não tem bônus nenhum, ele não me entregou nada adiantado. Ele adiantou, mas entregou atrasado, porque, na verdade, ele não fez a entrega que era pedida, então tem que ter nova madeira, vai atrasar 15 dias. Eu não queria nem pagar os R$50 mil, mas está no contrato, tem que pagar. Combinado? Fechamos essa parte, vamos agora lá para a SP3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Agora que nós já conhecemos as 10 áreas aí de concentração, né, as 3 áreas de conhecimento do PMBOK, a gente vai trazer uma 11ª área, uma coisa de inovação aqui para o nosso projeto, que é a sustentabilidade. Então vamos lá para o nosso tema, gestão da sustentabilidade, lá no nosso quadro. E você, como meu gerente de projetos, precisa agora fazer um relatório identificando o tipo de sustentabilidade envolvida, né,
pode ser desenvolvimento socioeconômico, responsabilidade socioambiental ou ecoeficiência. Precisa descrever e preparar aí um plano, né, para evitar que algo de ruim aconteça, que nós, né, possamos evitar qualquer tipo de problema à sociedade, à natureza ou à economia da região, dessa cidade, do interior, quando nós aí montamos esse projeto, tá? Então, as questões sustentáveis, a gente tem que entender que não é só sustentabilidade ambiental, as pessoas, a sociedade do entorno daquela cidade, né, as pessoas que estão aí no mundo todo e também as questões econômicas da própria empresa. Porque eu, enquanto empresa, preciso cuidar da sociedade, do meio ambiente e também da minha sustentabilidade, de se manter aberta, de ter condições para continuar produzindo, pagando meus funcionários, os meus colaboradores. Então, é uma questão muito importante, tá? Antes, porém, deixa eu só responder uma pergunta aqui. O pessoal está falando assim, a porcentagem de prioridade é sempre padrão, como no nosso exemplo, de 55% a 23%, ou varia de projeto para projeto? Essa é uma estatística padrão, uma porcentagem padrão, tá? Então, de médio risco e depois alto e baixo, tá? Então, o médio risco seria a partir de 20%, já pode ser que aconteça. Para baixo disso, pode ser que não. E acima de 50% é uma probabilidade muito grande, né? Você tem 50% de chance daquilo acontecer e 50% de chance de não acontecer. Então, eu preciso ficar atenta, pode ser que aconteça. E a questão principal não é de acontecer ou não, mas do impacto que aquilo vai trazer para a organização. É claro que, dado a projetos diferentes, eu posso trabalhar com tabelas um pouco diferenciadas, né? Até 10%, de 11% a 49% e de 50% a 100%. Mas não vai variar muito não, tá? É questão aí de probabilidade. Voltando então aqui para o nosso assunto agora, é a questão da sustentabilidade, e eu trago aqui para você um quadro agora do que significa a nossa sustentabilidade. Então, uma questão bem importante, tá? Bom, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando desse tripé, né? De 3 questões que envolvem a sustentabilidade. O que envolve? Envolve a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. É a união dessas 3 dimensões que formam a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Além disso, é tão bacana, né, essa conversa entre as dimensões, que aqui nessa interseção entre dimensão econômica e dimensão ambiental, eu tenho as questões de ecoeficiência. Aqui no encontro entre dimensão econômica e dimensão social, eu tenho as questões aí, o que? Socioeconômicas. Entre aqui a dimensão social, não é? E a dimensão ambiental, eu tenho as questões socioambientais. Então, é uma figura completa em relação à sustentabilidade, a ser sustentável. Vamos esclarecer e falar de cada uma delas, né? Desses 4 elementos que formam o desenvolvimento. Então, primeiro, desenvolvimento socioeconômico, que é a união aí das questões econômicas e sociais, trata da relação entre a qualidade de vida das pessoas e o seu desenvolvimento econômico, ter dinheiro para viver, para comprar, para consumir, para morar, para comprar remédio. Engloba não apenas o acúmulo de capital, as questões de riqueza, mas também o acúmulo de conhecimento e a aplicação de progressos técnicos à produção de bens. Tá? Então, é uma questão muito importante. A responsabilidade socioambiental é aquela responsabilidade que une as dimensões sociais e ambientais. E refere-se ao quê? Ao compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável de quem? Das comunidades que atuam, né, aí junto àquela organização em relação à preservação ambiental do entorno, do meio ambiente, de poluição, não é? Então, é uma questão muito importante.
E essa responsabilidade socioambiental, ela vai além aí do simples cumprimento das leis, tá? Não é só cumprir as leis. Nós precisamos ter ações maiores e precisamos assegurar condições dignas e seguras para todos e, por outro lado, respeitar e preservar os recursos naturais e ambientais. Então, eu não posso só assegurar condições dignas e seguras para as pessoas e, ao mesmo tempo, devastar a natureza. Então, eu preciso preservar o meio ambiente, os recursos naturais e dar condições dignas para as pessoas, combinado? E a ecoeficiência, tá? Que é uma questão aí muito importante, que é a união da dimensão ambiental, das questões ambientais e das questões econômicas, né? Só de olhar aqui, a gente já sabe do que nós estamos falando. Eu não posso só visar o lado econômico, eu tenho que visar o lado econômico cuidando do meio ambiente. Se não tiver meio ambiente, daqui a pouco não vai ter nem empresa, nem pessoas, tá? Então, a questão aqui é o foco na utilização melhor, na melhor utilização dos recursos, de maneira que se possa produzir mais, gerando menos impactos ao meio ambiente, tá? Ao mesmo tempo, trazendo lucro ao seu produtor. Então, é fazer mais com menos, produzir mais com menos recursos, produzir mais materiais, mais produtos, utilizando menos água, menos energia. E, ao mesmo tempo, trazendo lucro para a empresa, para que ela se mantenha aberta, para que ela se mantenha viva, né? Produzindo. E tudo isso que nós falamos, na verdade, nada mais é do que o desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É quando nós conseguimos aí entender as 3 dimensões ou 3 pilares, que na verdade nada mais é do que o modo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. É o crescimento econômico que leva em consideração os fatores de inclusão social e proteção ambiental. Então, a empresa precisa crescer, precisa gerar empregos, mas ela também precisa permitir que as pessoas tenham boa qualidade de vida e ainda de maneira nenhuma degradar o meio ambiente. Ao contrário, eu preciso cuidar e proteger o meio ambiente. Pois bem, então essas questões aí, né, da sustentabilidade, na verdade a gente está falando de uma nova área que começa a compor as áreas de conhecimento do PMBOK, ainda não faz parte, provavelmente logo mais faça. A gente esperava que já viesse na 6ª edição essa questão da sustentabilidade como uma área mesmo, mas ainda não veio, provavelmente na 7ª ou na 8ª edição. Ou, cada vez mais, dada a importância desse assunto, ela não se cria uma nova área, mas sim todas as 10 áreas têm tópicos específicos de desenvolvimento sustentável. Combinado? No nosso caso do Rock in Rio, nós vamos trazer vários impactos para aquela cidade do interior. E esses impactos, se forem bem trabalhados, podem ser impactos positivos, tanto na economia, como no desenvolvimento social, como nas questões ambientais. Então, vamos tentar reduzir esses impactos e fazendo coisas boas com tudo aquilo que a gente vai deixar lá depois do Rock in Rio. Vamos dar uma olhada? Então, nós elaboramos aqui alguns passos, né, para a resolução desse nosso problema. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Pegar os dados importantes do projeto que tenham relação com a sustentabilidade. Depois, nós vamos definir dentro do projeto ações para cada item e, por fim, nós precisamos aí revisar todos esses itens. Então, primeiro passo, nós temos lá os dados. São 160 mil pessoas, muito lixo, muitos trabalhadores, oportunidade de comércio e hospedagem, vai ter uma área construída que pode ser preservada. Então, são os dados. Segundo, né, nós precisamos trazer aqui as questões de maior impacto, transporte, segurança e as questões do ambulatório e ainda um plano de risco muito bem elaborado. Observando todos esses dados, a gente pode traçar, né, alguns planos de ação. Então, quais são eles que a gente pensou? Por exemplo, lixeira em vários locais, coletores seletivos, para atender à dimensão socioambiental, né, a questão social e ambiental.
Já com relação ao desenvolvimento socioeconômico, a gente pode pensar que nós vamos ter o quê? Grande número de trabalhadores, vai ter oportunidade de emprego, oportunidade para o comércio e hospedagem, necessidade de mais transporte, aí do outro lado tem poluição do ar, não é? E vamos gerar empregos diretos e indiretos. E com relação à ecoeficiência, nós temos uma área construída que pode ser preservada, a prefeitura daquela cidade pode utilizar aquela área futuramente, né? Pode ser transformar ali um parque ecológico, um jardim da terceira idade, um parquinho para crianças. Então a gente construiu uma grande área, está tudo gramado, tem algumas edificações como as lojas, né? Os ambulatórios, as enfermarias. E eu posso depois deixar isso como uma resposta para a sociedade, uma resposta para a prefeitura, e ela pode usar aquele lugar. Então, são as várias possibilidades que nós vamos pensar para trabalhar essas questões de como minimizar o impacto ambiental e como melhorar as respostas aí, tanto econômicas como sociais. Combinado? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem aí hoje em dia com relação a projetos. E é estratégico, né? É estratégico pensar em sustentabilidade. Bom, também é estratégico pensar em projetos que tragam maior retorno às empresas. E a gente vai falar disso agora lá na SP4. Vamos lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Nós vamos tratar agora de portfólio. Portfólio tem a ver com estratégia, tá? Estratégia é eu, Alessandra, tomei uma iniciativa aqui no nosso projeto e eu quero, por exemplo, fazer um parque dentro do Rock in Rio. Nunca existiu antes em nenhum Rock in Rio um parque e eu quero construir esse parque. Mas os meus investidores têm outras ideias. Um quer construir um shopping, um outro quer colocar um estacionamento e um outro quer colocar um heliporto. Bom, a gente vai pensar nesses 4 projetos e decidir qual é o melhor pro Rock in Rio e para nós que somos investidores. Combinado? Antes disso, o pessoal está perguntando assim, o responsável pela resposta ao risco é o mesmo que tem a obrigação de implantar o plano de contingência? Exatamente, tá? Isso em conjunto com o pessoal da qualidade e com o pessoal da segurança, tá? Aí é todo mundo trabalhando junto no plano de evasão e nos planos de contingência e nas respostas padrões que nós temos, combinado? Mas voltando lá para o nosso quadro, então, gerenciamento de portfólio. Qual que é a ideia central aqui da gente entender a importância de portfólio e de estratégia? Pois bem, eu estou pensando que um parque temático vai ser inovador e vai trazer dinheiro para o bolso aqui dos investidores. Mas alguns investidores, que eu chamei para trabalhar junto comigo, que estão colocando dinheiro no nosso projeto, uns estão pensando em shopping, aquele shopping temporário, aquelas lojinhas, né, pré-fabricadas, outros em estacionamento e tem um pessoal pensando em heliponto. E aí, só dá para colocar um projeto, porque nós só temos uma área lá. Então, tem uma grande área onde vai acontecer um Rock in Rio e tem essa área aqui que está separada para a gente pensar em uma dessas estratégias. Então, vamos pensar aqui junto comigo para a gente tomar uma decisão. Isso é uma estratégia de portfólio, tá? E portfólio nada mais é do que um agrupamento de projetos, programas ou ações, a gente já falou disso na nossa primeira aula, né? Que podem ou não ser interligados e que devem ser medidos e classificados. Então, às vezes um projeto é tão grande que ele vai ter vários projetos e vai fazer parte de um programa. Então, posso ter vários portfólios, vários projetos, vários programas em um mesmo ou uma mesma estrutura. Então, a ideia é pensar que nós estamos construindo a cidade do rock e eu vou agora
fazer um parque temático, ou um heliponto, ou um shopping aqui dentro do nosso evento. Veja, isso é quase que um outro projeto dentro do nosso projeto. E aí a ideia é a gente pensar que eu estou desenvolvendo um programa ou um portfólio. Portfólio é uma pasta, vários projetos, né? Dentro de um mesmo objetivo. E a ideia então agora é pensar nisso, que o Rock in Rio se tornou um programa ou um portfólio e eu vou fazer um outro projeto dentro dele. E você vai me ajudar a descobrir qual vai ser esse projeto, ou se não vai ter nenhum. Combinado? Então vamos lá para os nossos projetos. Olha só, eu então vou fazer primeiro um mapa que a gente chama de mapa estratégico. E vou colocar lá no meu mapa quais são os projetos. Então, tem o parque temático, o shopping temporário, estacionamento ou heliponto. Combinado? E aí, em relação a objetivos estratégicos, que a gente está pensando exatamente nisso, em ter uma melhoria estratégica, melhorar o nosso nome e também melhorar a nossa lucratividade. Em relação à inovação, que é um ponto estratégico, eu vou dar uma pontuação 50. Em relação ao tempo de execução, quanto menor, quanto mais rápido ficar pronto, melhor, uma pontuação 200. Aumentar a receita, uma pontuação de 300. Custos adequados, uma pontuação de 200. E satisfação do público, uma pontuação de 200. Em relação ao retorno do investimento, se for alto, 30, se for médio, 10 e se for baixo, 4. Da onde que eu tirei esses números? Bom, nós sentamos lá, nós, os investidores, e traçamos esses pontos. O que em relação a um projeto, a inovação é uma questão importante, então eu vou lá e trago esses números, combinado? Bom, parque temático é inovador? É. Shopping é inovador? É. Estacionamento? Não. Heliponto? É inovador. Tempo de execução do parque temático é pequeno, do estacionamento e do heliponto. E a gente tira aqui o do shopping temporário. Em relação ao aumento de receita, parque temático vai aumentar a receita, shopping temporário, estacionamento também. Heliponto não, porque não vai aumentar a receita basicamente em nada, porque é só um ponto ali para o pessoal descer, para o cantor descer ali durante o show e a gente fazer algumas pessoas lá para fazerem voos panorâmicos, vai ter pouquíssimas pessoas que vão ter recurso para isso. Em relação aí aos custos, né, de adequação, então nós traçamos 200 pontos, parque temático, estacionamento e heliponto e satisfação do público. Bom, em pesquisa com o público, eles ficariam satisfeitos com o parque temático, não com o shopping, porque eles estão lá para ver show, não para comprar nada. Estacionamento vai todo mundo de metrô, vai todo mundo de ônibus, o pai vai levar. E heliponto, ninguém quer andar de helicóptero. Se quisessem, eles iriam para outro local. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma somatória, né, dos pontos e o parque temático apresentou uma pontuação maior de 980 pontos. Então, em relação aos nossos objetivos estratégicos, é claro que o parque temático vai atender isso de maneira muito mais, vamos dizer, estratégica, né, em relação àquilo que nós estamos querendo. Então, agradar o nosso público, atender o público que vai lá ver os shows e, ao mesmo tempo, aumentar o nosso lucro, a nossa lucratividade. E ainda que o investimento que a gente faça retorne rápido para o nosso bolso. Então, a gente resolveu parque temático. Mas, para ter certeza disso exatamente, a gente vai desenvolver uma nova, ou melhor, uma outra estratégia de verificação, que, ó, dá uma olhadinha comigo lá, é o nosso quadro, né, de análise dos investimentos. Então, tá lá, parque temático, shopping temporário, estacionamento e heliponto. O custo, bom, o custo deles está ali, então eu vou fazer uma verificação. Primeiro, shopping temporário, custo muito alto, o prazo é muito grande, de 13 dias, o retorno do investimento é baixo, satisfação do público duvidoso. Vai aumentar a receita? Vai, 20%, mas não é inovador. Bom, em relação a médias, parque temático tem um custo médio, o heliponto também tem um custo médio, prazo de 5 dias e de 7 dias. Então, temos essas características, aumento da receita, 20%
do shopping temporário. Então, tá, é bacana. E fizemos uma análise final do que era mais vantajoso em relação a custo, menor custo, o estacionamento. O prazo menor, o estacionamento, mais retorno muito baixo. Qual é o melhor retorno? Parque temático. Satisfação do público, parque temático. Aumento da receita, parque temático. E também é inovador. Então, deste ponto de vista, a gente consegue, juntando com o nosso quadro anterior, onde nós verificamos que parque temático é muito mais estratégico, não é? E em relação aos dados de construção, ou seja, precisamos construir, né? Nós verificamos que o parque temático tem um retorno muito bom, a satisfação do público é melhor e é a melhor chance de aumentar a receita, além de ser inovador. Então, é claro que nós vamos aqui optar pelo nosso parque temático, tá? Então, são estratégias de portfólio que a gente vai traçando, desenvolvendo, aplicando técnicas e ferramentas para tomar decisões em relação a projetos. Então, eu tenho um grande projeto, eu quero internacionalizar a minha empresa. O que eu vou fazer para isso? Vários projetos. Então, eu posso desenvolver técnicas novas de promoção, criar um novo produto, abrir uma loja, trabalhar com e-commerce. São todas estratégias que vão ser projetos dentro desse projeto maior que é internacionalizar a minha empresa. Só que às vezes eu não consigo trabalhar com 4, 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que escolher alguns dentro da estratégia do que eu quero, linkado à minha estratégia. No nosso caso, por isso que o parque temático deu certo, porque tem tudo a ver com um show, com um evento. Bacana? No caso de internacionalizar uma empresa, vai depender daquilo que a empresa tem de poder aquisitivo, de recurso, trabalhar com vários projetos ou com todos, ou decidir por um ou por dois, tá? E às vezes também a gente acaba optando por não desenvolver aquele projeto, por mais estratégico que ele seja, porque ele vai trazer ali uma lucratividade pequena, mesmo que a imagem, por exemplo, daquela empresa melhore muito. Combinado? Bom, a gente então fechou toda essa ideia de gerenciamento de projetos. Foi bacana, né? Nós aí construímos uma cidade do rock, semana que vem vai ter show, todo mundo vai participar, todo mundo contente e feliz. Então nós podemos observar que gerenciamento de projetos você já sabe fazer, faz parte da gestão, faz parte da administração, a gente já conhece todos esses passos, combinado? E com isso, então, com a entrega dessa grande obra, a gente também está preparado aí para desempenhar funções dentro dessa disciplina, dentro dessa área, que é uma área bacana, que é uma área nova, em que você pode se desempenhar e é também uma carreira promissora aí, de muito sucesso, tá? Daqui 10 anos você vai lembrar, puxa, a Alessandra falou mesmo que a gente ia trabalhar com gerenciamento de projetos. Você vai começar já a fazer isso e daqui a 10 anos já vai estar bem na frente de todo mundo trabalhando com seus projetos dentro daquele guia ou metodologia que você mais se adequa ou ainda vai desenvolver a sua própria metodologia. Quem sabe daqui a 10 anos você está trabalhando com aquilo que você inventou, com aquilo que você criou. É muito bacana isso, né? Bom, antes de encerrar, o pessoal está fazendo algumas perguntas, então vamos respondê-los, até porque logo mais nós teremos aí a nossa avaliação. Não se preocupe com ela, será muito tranquilo. A ideia aqui é que você faça análises, né? Qual empresa tem o melhor retorno? Qual empresa vale a pena investir? Qual o projeto? Qual TIR é melhor? Tem uma empresa que tem uma TIR A e uma empresa que tem uma TIR B. Você vai analisar. Qual que é a melhor? Qual que é a mais vantajosa? Qual você investiria? Né? É isso que a gente vai juntos aqui entender para finalizar a nossa disciplina. Tá? E tem um pessoal perguntando aqui o seguinte. Quando o meu projeto tem riscos incontroláveis, eu devo alocar recursos para uma determinada tarefa para não perder o prazo? Bom, o que seria um risco incontrolável? Né? Um risco incontrolável são aqueles riscos que nós não temos poder ou domínio sobre eles. Então, vamos imaginar, Cidade do Rock acontece no Rio de Janeiro, no mês de março, que é o mês que mais chove no Rio de Janeiro. Então, se a gente tiver uma chuva gigantesca aqui e atrasar o nosso evento, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que adiantar o nosso evento, como já aconteceu. Então, o cantor não veio,
vai vir daqui uma semana, a gente vai fazer uma mudança aí dos convites. Os convites estão válidos, mas o show não vai ser dia 10 de março, vai começar dia 15 de abril. As pessoas vão entender isso, né? O que não pode é aquele risco que acontece ali dentro do projeto que eu estou verificando e chamar aquilo de incontrolável. Aí isso não vai acontecer porque a gente vai ter um monte de gente trabalhando no nosso time de projetos, tentando verificar o que está acontecendo de falha e ter resposta pronta para aquilo. Mas no incontrolável, não tem o que fazer, né? A gente precisa saber lidar com aquilo. Combinado? Por isso que gestor de projetos é alguém que tem que entender dessa dinâmica de projeto e não do produto em si, tá? Mais dos resultados, de risco, de qualidade, de análise. E aí ele vai conseguir controlar muito bem o seu projeto, ter ele quase que na sua mão, com resultado de sucesso muito próximo do que ele vai entregar. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu deixo para você um abraço bem apertado, foi muito bacana. A gente fez juntos aqui uma disciplina tão gostosa, né? Que tem tudo a ver com gestão, tudo a ver com administração e bem provável que no futuro você vai trabalhar com isso. Então, é uma nova possibilidade de carreira, é uma nova possibilidade para as empresas serem mais competitivas, serem mais estratégicas nesse mundo tão ágil que a gente vive. E gestão de projetos tem a ver com esse mundo novo, tem a ver com agilidade, flexibilidade, mas também com muita disciplina e método. Combinado? Eu espero vocês na nossa aula atividade. Sempre que precisar falar comigo, não é porque a disciplina acabou. Sempre que precisar falar comigo, que quiser conversar, manda um e-mail, me liga, a gente está sempre por aqui, tá bom? Juntos, para que juntos a gente possa aí construir um futuro melhor. A ideia é essa, um futuro melhor para você, para mim, para a Cleo, para todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau.